A crise europeia, eu acho que ela afetou mais diretamente os países do sul da Europa, né? Eu acho que a coisa mais importante que eu pude ver foi a comparação entre o que era a Alemanha que eu conheci entre 1981 e 1985, quando eu servi na Embaixada do Brasil em Bonn, e a Alemanha que eu conheci entre 2009 e 2013. Esta Alemanha reunificada, esta Alemanha pujante, ela tem uma atitude muito distinta, uma inserção muito distinta no mundo. Inserção essa que se caracteriza pelo fato de que hoje, para os alemães, a grande discussão não é como a Alemanha se engaja na Europa, mas como a Alemanha pode contribuir para que a Europa absorva da melhor forma possível as virtudes alemãs, sobretudo no que se refere ao rigor orçamentário, à economia, ao apoio às pequenas e médias empresas, ao sistema de educação, de treinamento profissional, que na Alemanha são invejáveis. O senhor é embaixador do Brasil na Argentina há 8 meses. Quais são os desafios desse cargo? Os desafios são múltiplos. São múltiplos pelo seguinte: o Brasil e a Argentina são dois grandes países. A começar pelo aspecto territorial, né? Pouca gente sabe no Brasil que a Argentina é o 8º país do mundo em extensão. São quase 3 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil e a Argentina são dois países federais, né, divididos em estados, onde o peso dos estados no Brasil e das províncias na Argentina é muito importante para a gestão da vida social, né? São dois países com identidades muito próprias, né? Embora nós tenhamos também aqui pontos de contato, né? Poder-se-ia pensar, por exemplo, no contato que é inspirado pelos Sertões de Euclides da Cunha e o Facundo de Sarmiento, porque ambos os livros procuram revelar o interior. Então, esse tipo de contato é muito importante dentro da relação e é algo que é importante também para que nós possamos compreender, aí sim, os desafios concretos do dia a dia. São os desafios comerciais, são os desafios da construção do Mercosul, são os desafios de nos inserirmos conjuntamente dentro de uma ordem mundial em transformação. Pouca gente sabe que, por exemplo, Brasil e Argentina juntos produzem 47% da soja do mundo. Pouca gente sabe que a Argentina tem a 2ª maior reserva de shale gas, e gás não convencional, do mundo, e o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, com o petróleo do pré-sal. Ora, esses recursos fazem com que os dois países tenham uma capacidade de inscrição dentro da ordem internacional que é muito própria a eles mesmos e que eles têm que ter isso muito presente como base para a sua atuação num mundo que está em transformação e onde as categorias antigas já não mais prevalecem. As travas às importações comerciais afetam as relações entre nossos países? Existem, sem dúvida, desafios na área comercial. Nós temos um diálogo permanente com as autoridades argentinas nesse ponto, mas é preciso ter presente também que no ano passado o comércio bilateral atingiu 34 bilhões de dólares. Foi o 2º melhor
saldo comercial dos dois países, depois dos 39 bilhões, se não estou enganado, que nós alcançamos em 2011. Eu acho que existe, esses números revelam a pujança dos dois países. Como o regime cambiário afeta a relação entre Brasil e Argentina? Eu vou te dizer que eu não tenho aqui dados específicos para colocar isso. Houve uma desvalorização também do real no Brasil, houve desvalorização do peso aqui na Argentina, mas eu acredito muito na capacidade e naquilo que o professor Delfim Neto chama do espírito animal dos nossos empresários, que saberão certamente buscar formas engenhosas de superar essas dificuldades que o câmbio coloca. Quais são os maiores desafios do governo brasileiro? Bom, os desafios no Brasil são muitos, né? Quer dizer, a presidenta está comprometida com terminar com a pobreza extrema no Brasil, seguindo, aliás, uma política que vem sendo adotada no Brasil há muitos anos e que já, inclusive, permitiu que cerca de 40 milhões de brasileiros fossem incluídos na classe média, né? A presidenta é uma pessoa muito ligada na questão da melhoria da produtividade da economia, que deseja ver um Brasil mais competitivo, tem, em inúmeras ocasiões, tomado iniciativas, lançado programas, impulsionado ações para a melhoria da infraestrutura no Brasil. É um desafio, não é algo que se resolve de um dia para outro, mas eu acredito que foram dados passos importantes, porque é aquela frase, você precisa dar um primeiro passo para fazer uma longa marcha. Como o senhor vê as relações comerciais entre nossos países e com os países asiáticos? Olha, sem dúvida, a Ásia, em particular a China, um desafio importante hoje para todos os países, né? Todos os países desejam ter relações estreitas com a China, com o Brasil e a Argentina não é diferente, sobretudo diante do interesse chinês em produtos agrícolas, por exemplo, ou também em recursos minerais, etc. Mas essa relação entre Brasil e China, entre Argentina e China, ela não pode ser uma relação que fique ancorada apenas em produtos primários. É necessário que a nossa indústria seja competitiva e que nós saibamos e possamos desenvolver a nossa capacidade de inovação e baixarmos custos de maneira que possamos também competir no mercado chinês. Como o senhor avaliou o Mercosul 20 anos depois da sua fundação? Eu acredito que nós saberemos compreender a importância estratégica do Mercosul e creio que um exemplo disso está no esforço que os 5 países estão, neste momento, empreendendo no sentido de conformar uma oferta comum para apresentar as negociações sobre o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Há muito o que fazer, podemos melhorar, devemos melhorar e eu não tenho dúvidas de que existe vontade política entre os países membros do Mercosul para que o bloco seja mais robusto e seja capaz de cumprir o seu destino histórico. Para os argentinos, essa Copa do Mundo é muito próxima. Fica bem perto do Brasil. E quantos argentinos que o Brasil está esperando? Olha, a informação que eu tenho é que existiria cerca de 15 mil argentinos com ingresso por jogo. Ao lado disso, certamente,
pelo fato de que a seleção da Argentina, por exemplo, jogará em Porto Alegre, não faltará também oportunidade de os argentinos irem incentivar a seleção nacional, mesmo não podendo ir ao estádio, né? E eu estou seguro de que essa presença dos argentinos no Brasil poderá ser um momento também de maior divulgação da Argentina no nosso país, como aliás aconteceu no ano passado por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco foi ao Rio de Janeiro e que, segundo eu soube, cerca de 40 mil argentinos foram ao Rio de Janeiro. Qual seria seu desejo mais profundo para esta Copa do Mundo? Eu acho que seja, antes de tudo, um momento de congraçamento. Eu acho que seja um momento de congraçamento, de um grande espetáculo para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo, porque na medida em que isso seja um torneio em que tudo saia bem, em que se veja as pessoas alegres, em que se veja a possibilidade de uma disputa ampla, em que vença o melhor, isso somente reforça os melhores sentimentos nas pessoas. O que o Brasil significa para o senhor? É um grande país, acho que um país com grandes desafios. É um país que tem o destino de estar no mundo de maneira integrada à América do Sul e um país com uma capacidade de convivência de diferentes culturas, de pessoas de diferentes origens, num único território, e um país no qual não há hipotecas a resgatar, sejam hipotecas territoriais, sejam hipotecas de outra natureza, que sejam que causem divisões profundas na sociedade. Evidentemente que temos muitos desafios na área educacional, na área social, mas não é um desafio capaz de comprometer o papel do Brasil no mundo. Ao contrário, o Brasil, ao responder a esses desafios, apenas dá ao mundo um exemplo daquilo que é capaz de fazer.